muita conta, é mais uma compreensão do que é a função. Agora, meio que a gente vai ter que fazer o mesmo, né? Para essas funçõezinhas aqui. Beleza? Então, vamos lá. E agora vamos lá. Vamos pegar aqui essas duas funções escritas bonitinhas e vamos colocar o T nelas. Olha só, cara, a minha aula ela é bem participativa, o que significa que muito provavelmente logo logo eu vou te pedir para fazer uma coisa ou outra, tá? Beleza. Eu vou fazer as paradinhas aqui. Então, vamos lá, vamos fazer a coisa no M aqui. Então, M de T de X, T de Y. Então, me diz uma coisa, se uma questão como essa caísse na tua prova, né? Claro, antes de eu explicar aqui, que é como homogêneo, né? Se uma questão como essa caísse na tua prova, tu acha que teria conseguido começá-la? Cara, eu acho que talvez sim, começar lá, acho que sim, talvez eu não ia conseguir concluir 100%. Hum. Essa definição que você falou aí de função homogênea, eu já tinha visto, então provavelmente eu ia seguir essa minha mesma linha de raciocínio. Ah, tu lembra do professor falar sobre isso recentemente? Entendi. Lembro. Tá. Muito bem. Olha só o que a gente obteve aqui, né? Bem, eu não posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que t ao quadrado que multiplica m. Não posso dizer. Por quê? Primeiro porque tem um t solto aqui que não está ao quadrado, né? Não pude Uhum. deixar o t quadrado em evidência, como nesse caso aqui. Ele ficou em evidência, ele ficou sozinho multiplicando a função. Aqui não ficou tipo o t quadrado multiplicando a função, certo? Porque nós temos o t aqui, nós temos o t dentro do cosseno. É só de ter o t dentro do cosseno, já não é mais a m de xy, certo? Sim, Então nessa aqui eu já provei que não é homogênea. A m não é homogênea, então a afirmação já é falsa. Sacou? Falsa. Mas eu vou pedir para você verificar a homogeneidade da n. Pode ser? pode ser. É claro que você já deve ter algumas ideias sobre a homogeneidade da N, mas eu quero que você me ponha no papel, né? Você me prove no papel, para eu avaliar como se fosse teu professor, valendo nota e tal. Eu já vou dar até dicas de como você escreve na prova. Escreva como se você estivesse fazendo com uma prova, beleza? Beleza. Tá bom, vai lá. E me manda foto no zap, claro. Tá. E Deixa sem eu só, perguntas do tipo, tô no caminho, professor, e tal. Porque, né, na hora da prova eu não vou estar lá para te dizer, né, cara? Então, deixa eu só mas pegar um papel mas aqui. não peça, se errar, errou também, não tem problema. Manda aí.
Vejamos. Chegou agora. Então você conseguiu verificar que o t quadrado fica na frente das duas, deixou em evidência, pronto, essa parte é homogênea. Mas a m não é, então não posso dizer que a equação diferencial é, certo? Certo. Show de bola. Até que apresentou bem. Até que apresentou bem. Apesar de ter um... beleza, vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. Equação diferencial, blá, 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 e de linear. Muito bem. Linearidade. E aí? O que caracteriza uma equação diferencial ser linear? Você sabe me dizer? Cara, não lembro. Essa aí não é de cálculo 4, hein? Essa pergunta aí é cálculo 1. Bem, a equação linear, a Pode equação ser uma ciência de primeiro diferencial... grau. É isso. Tem a ver com isso. A equação diferencial, ela ser linear ou não, ela vai ter a ver com a estrutura que ela vai ter quando você reescreve ela, o diferencial isolado, vamos dizer assim. Beleza? E veja que o diferencial não está isolado no momento, né? Ele está naquele tipo de equação assim, equação diferencial parcial, né? Que é Sim. quando a gente quebra os diferenciais dessa forma. Não é interessante deixar assim para verificar a linearidade. A linearidade, ela vai ser, assim, resumidamente o seguinte. Quando você olha para uma estrutura como essa, assim, dy dx mais o px, y igual a qx, e tanto esse px quanto esse qx, elas dependem só de x. Né? Precisa ser assim, né? Às vezes a gente tem equações diferenciais que esses termos que, por exemplo, multiplicam y ou estão sozinhos, né, sem um y junto, eles, daí, já, obviamente, né, já não dependem de y, né? Mas aqui, tipo, a gente observa, né, uma estrutura de equação diferencial, um termo derivada de y, um termo de y e um termo sem nada, como se fosse uma equação de segundo grau, né? Uhum. Só que esse termo aqui, por exemplo, ele pode depender de x, né? Ou pode depender de x e de y. Se ele depender de y, ferrou, né? Aí já não é linear. Então, uma forma de verificar é isso, né? Vamos então primeiro dividir todo mundo por dx para que a gente possa reescrever essa equação diferencial da seguinte forma. E na x dy dx mais x quadrado e x cosseno xy menos 1 igual a zero. Alguma dúvida até aqui? Não. Tá. Então, note que ainda a gente não tem a dy dx isolado, mas é só dividir todo mundo por e na x. Então vai ficar dy dx mais x ao quadrado cosseno x. Né? Dividir todo mundo por e na x, né? Aqui eu vou deixar e na menos x. Porque passou dividindo, né? Aquela matemática básica, certo? Uhum. Se tu tiver dificuldade na matemática básica, fala. Tá. Então, a gente pode ainda reorganizar esses termos, né? Bem, precisa assim reorganizar de fato, só coloca um parênteses aqui e dá para colocar um igual aqui. E daí a gente vai ter o mesmo padrão da outra, né? Ó, veja. Sim. E aqui, o y aqui, uma função que depende só de x, né? Aqui, uma função que depende só de x também. Então a gente está no padrão de uma equação linear, certo? Onde eu posso identificar claramente o px como x quadrado mais cosseno x e o qx como e na menos x. Beleza? Então, afirmação Beleza. verdadeira, show de bola, fácil, easy, muito bom. Então, a única coisa que você precisava saber era o que era de fato, né, uma equação linear. Muito bem. E aí, de fato, a característica de uma equação linear sempre vai seguir esse padrão inicial, né? De sempre ser o dy dx mais uma função de x
atrelado ao y igual a uma função de x. Sim, exatamente. Beleza. Então, deixa eu pegar a próxima aqui. Ah, muito bem. Ah, ah, se fizermos a substituição, blá blá blá, na equação diferencial, blá blá blá, obtemos a equação, blá blá blá. Bem, não está pedindo praticamente nada, né? Está pedindo só para fazer uma coisa e ver se acontece essa coisa, né? Basicamente. Certo? Né? Ou eu sou meio idiota, né? Porque tipo, ele falou U é isso. Muito bem. Né? Nós temos uma equação que apresenta coisas parecidas com U, etc. E ele está perguntando se quando a gente pegar essas coisas e trocar por U, vai aparecer isso aqui. Entendeu a ideia? Isso. Isso. Muito bem. É claro que vai aparecer não só o U, como o DU, né? O Uhum. DU é o diferencial, é a derivada do U. Só que a derivada do U, que é a única coisa que eu vou te mostrar aqui para que você faça sozinho esse problema, é uma coisa um tanto confusa, porque, pô, como é que posso fazer a derivada do U se ela depende de duas variáveis? Fazendo uma derivada parcial, certo? Vai ser isso aqui, del U, del X, dx mais del U, del Y, dy. Muito bem. Ahn, ok. Agora, o que que acontece, né? A gente pode pegar a nossa expressão e fazer alguma substituição baseado nisso, certo? Quero dizer, você tem essa equação diferencial aqui, né? Mas você vai usar isso aqui para construir isto. Essa é a dica que eu estou te dando, beleza? Quero dizer, você vai pegar isso que está em rosa aqui e fazer as substituições pertinentes baseado na azul para ver se bate. Tipo, eu não posso te dizer muito mais que isso, porque senão eu estou dizendo a resposta, tá? Mas eu quero que você tente um pouquinho, beleza? Tá, beleza. Eu vou no banheiro, mas aí que tá, né? O legal dessa questão é que a gente vai fazer o caminho contrário do que a gente pensou no começo, né? A gente pensou que ia ter que pegar aqui e fazer substituição, mas não é assim que vai funcionar, porque não ia ter como aparecer esse cara. Não ia ter como aparecer o DU fazendo isso. A gente vai fazer o Uhum. serviço contrário, a gente vai pegar o DU pronto, fazer substituições nele, né? Ou basicamente substituir esse cara e esse, né? E depois talvez dividir alguma coisa aqui, não quero dizer o quê. Tá? E daí ver se bate com a azulzinha, beleza? Eu vou no banheiro e já volto. Vamos ver se tu consegue Beleza. fazer. Te dei a dica aí.
Bora, vamos ver. Parece que você fez alguma coisa. Hum. Ah, tá. Deixa eu abrir aqui. Vocês têm. Mandei a segunda aí que eu esqueci de colocar o igual a zero no final. Mas. Então, deixa eu abrir aqui. Esse. Tá. Você fez 3 linhas de conta e chegou na resposta? Como assim? Substituindo. Não entendi, velho, o que você fez aqui. Eu não daria nota nisso aqui, não. Eu fiz mais rápido do que imaginei. Mas, enfim. Eu resolvi o DU, o parcial. Então. Tá, então você está me dizendo que isso aqui é isso. Sim. Deveria ter mostrado, né? O professor não precisa imaginar isso na hora da correção. Beleza. Então isso aqui é isso também. Isso. E daí você substituindo onde? Como é que é? Substituir no cosseno de U, dy, fiz o processo inverso. Mais du igual a zero. Então, eu peguei. Na questão ele já dá o que é o U. Então, só substituo direto. Então, cosseno de U seria cosseno de x ao quadrado y dy. Mais o du, que eu acabei de calcular. Que é o 2xy, dx mais x ao quadrado dy. E é igual a zero. E aí a gente tem dois fatores multiplicador do y, coloquei em evidência o dy e chegou no resultado final. Faltou escrever o resultado final, né?
Tipo, ele queria que a gente mostrasse isso, né? Você me para aqui? Não, mas essa linha final é a mesma linha inicial lá da questão, que tá em azul. Então, Sim, mas não serve como resposta isso aqui que você me mostrou, tá? Tá errado. Que eu daria errado. Tipo, apesar de você ter feito umas contas, eu daria assim, sei lá, meio décimo de 10% da resposta. Porque você até escreveu esse negócio aqui, apesar de ter escrito meio mal, substituiu, não ficou claro que substituiu, porque a princípio você só está reescrevendo esse negócio, né? Quem olha pensa isso, o cara tá reescrevendo esse negócio e vai substituir alguma coisa. Não substituiu nada. Então é assim que eu faria, tá? Bem errado. O que eu faria é o seguinte: uma vez que eu tivesse mostrado esse negócio aqui, que eu coloquei de rosa, que é o DU, independente do que seja, o U, sabendo que ele depende de X e de Y, é claro, eu olharia para o meu U, e é x quadrado Y. Então, o DU daria a derivada aqui, que eu posso escrever aqui do lado, deu x igual a 2xy, deu y igual a x ao quadrado, daí o du daria, só pegando ali, 2xy dx mais x ao quadrado y dy. Muito bem. Feita essa substituição, agora a gente vai manipular a equação original, né? Então, bem, por equação original, a gente está falando essa aqui em azul. Então, eu vou pegar ela aqui, deixa eu escrever ela. Isso não vai caber. Isso, mais. E tipo, você tá no fim da graduação, bem. Não dá para ficar só fazendo continha, como se fosse lá na escola, assim, né? Que tem que explicar as coisas. Senão o professor vai olhar e vai pensar, o cara copiou de alguém, sei lá, tá escrevendo qualquer coisa. A gente vai escrever, tipo, porque é um documento. Se você vai escrever um artigo, você não vai colocar só um monte de conta, né? Tem que escrever. Tivemos que fazer o diferencial de U, pois ele é uma função de duas variáveis. Agora vamos manipular a equação original, levando em conta a definição do U. Agora eu sei que eu estou tratando aqui da equação original, copiada lá do enunciado, e agora a gente pode agrupar os termos que formam o U. Então, por exemplo, a gente tem aqui o 2xy dx, o x ao quadrado dy. Vamos ter um termo separado aqui com dy também. Então eu posso deixar assim, 2xy vezes dx mais x ao quadrado dy mais o cosseno de x ao quadrado y dy. Pronto. Agora sim, agora eu reparo que esse termo aqui dentro do parênteses é igual ao du. Não está muito, assim, quem pega para ler o negócio, não está muito melhor explicado, comparado com as tuas duas linhas? É assim que tem que mostrar na prova, entendeu? Senão o professor vai, pô, dá, né? Então tá bom, então agora a gente pode fazer a substituição, vai ficar du mais cosseno de u dy igual a zero. Aí sim, provamos o que a gente queria provar. Beleza? beleza. Show de bola. Então, explica um pouquinho melhor aí. Muito bem. Agora vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Por isso que é sempre bom eu cobrar dos alunos aí para fazer as coisas, senão vocês às vezes não sabem nem como colocar as ideias na prova, né? Tem que desenvolver ideia, não tem jeito. Não é só fazer conta, não. Porque às vezes tu erra a conta e daí já era tudo, né? Resolve a equação diferencial dada. Blá, 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 igual a zero. Isso que eu fiz aqui é muito comum os alunos terem problema lá em álgebra linear, né?
Álgebra linear, quando a gente tem que fazer as transformações lineares, tudo parece muito óbvio. Ah, mas a soma tem que ser igual à soma? Como assim é? Mas existe uma estrutura para mostrar a resolução do cálculo. Às vezes o cara não pega isso bem lá em álgebra linear, chega aqui nas matérias mais avançadas de matemática e não consegue fazer também. Bem, como é que resolve essa equação diferencial? Pô, isso aqui é cálculo 4, né? Isso aqui é cálculo. Isso aqui é equação diferencial. Cálculo 4 é quando tem série de Fourier, aqueles números complexos lá, aquelas transformadas de Laplace com número complexo. Isso aqui é equação diferencial ordinária ainda. Então, ou é uma lista de revisão, ou vai ter coisa muito mais complexa aí nas próximas provas. Essa não é a última prova ainda, né? Essa não. Essa é a primeira prova. Ah, mas tomara que continue fácil assim. Porque a parte difícil é essa que eu falei aí. Aquilo lá é barra pesada. Muito bem. Resolva essa equação então. Como é que a gente faz para resolver esse negócio aqui? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar se ela é ou não homogênea, né, que foi uma das primeiras coisas que a gente provou. Existem algumas formas de provar que ela é homogênea ou não. Tipo, lá anteriormente eu provei daquele jeito, né? Com o T. Daria para provar fazendo as derivadas inversas, né? É uma forma de resolver a conta. Eu nunca sei qual é a forma mais rápida, porque a conta vai mudando de estrutura muito rápido, rapidamente, assim, no processo de resolução. Mas vamos fazer do jeito que a gente fez antes, né? Já que a gente já está aquecido nisso. Aqui claramente é homogênea, né? Você provou isso já hoje para mim. Ela é homogênea. Homo. Ela é homo. Aqui também vai ser homo, né? Porque vai ficar T com T, T quadrado. As duas vão ficar homogênea de grau 2, certo? Sim. Beleza. Nada a acrescentar quanto a isso. Então, agora a gente vai fazer uma substituição pertinente aqui. Eu vou dizer, já que elas são homogêneas, eu vou dizer que o y é igual a um u vezes um x. Beleza? É uma substituição que a gente faz. É, posso Oi, tirar uma dúvida? Só um segundo? diga, diga. É, se caso a segunda função, hipoteticamente, fosse um grau diferente da primeira, ela mesmo ainda assim continuaria homogênea ou não? Sim, A expressão do sim, né? Tá. sim, sim. Não, não, na verdade, de fato elas seriam homogêneas, só que se elas fossem de grau diferente, não daria para dizer que a equação como um todo é homogênea, entendeu? Ah, tá certo. Ah, muito bem. Então, agora que eu fiz essa substituição, que y é uma, vamos dizer assim, uma função direta de x, né? A gente pode fazer umas coisas interessantes aqui do ponto de vista de substituições, porque daí vai virar tudo em função de x a função, né? Daí fica a equação diferencial. Daí fica um pouco mais fácil trabalhar, né? Uma letra só. Só pode fazer isso porque é homogêneo. Beleza, então eu estou só substituindo no lugar do y o x, tá? Tá. Veja aqui onde tem y, eu estou colocando o x. Então, agora vai aparecer o nosso diferencial dy. Só que o nosso diferencial dy não é tão simples substituir assim, porque, de novo, isso aqui também é uma função. Então, por derivada parcial, por derivada da regra do produto, é a derivada da primeira vezes a segunda normal mais a derivada da segunda vezes a primeira normal, certo? Aquela regra que a gente aprende lá em cálculo 1. Lembra disso? Uhum. Isso. Muito bem. Então, aqui onde eu tenho que substituir o dy, eu vou substituir esse carinha. 22 igual a zero. Muito bem. Então, beleza. Agora a gente tem uma equação diferencial um pouco diferente e a gente pode agrupar os termos que tem dx e os termos que tem du. Ok? Então, batendo o olho aqui nos termos que tem dx e nos termos que tem du, tem um monte de x ao quadrado. Então, já vou deixar em evidência. Vai ficar 1 mais 2u ao quadrado dx. Ok? Eu peguei os caras que tem o dx, né? Que são esses e isso aqui, tá? Tá. Agora,
Isso aqui tu pode fazer como tarefa depois, eu já tô fazendo meio de olho, mas é só isolar coisa, né? Pra gente passar mais rápido aqui. Muito bem. Então, tá aí uma equação diferencial que agora está em termos de U e dx. Tudo isso eu estou fazendo para eu poder fazer uma coisa que não era possível fazer aqui em cima, né? Que é a separação de variáveis. E fazer a integral simples dos dois lados, né? Porque tem sempre esse método super fácil de resolver a equação diferencial, que é a separação de variável. Todo mundo para um lado que tem x, todo mundo para o lado que tem y. Só que era impossível fazer isso antes. Basicamente por causa que aqui tu tem um termo quadrado, aqui tu tem um termo com y. Mas agora com essa substituição vai ser possível. A gente está trabalhando para isso. Né? Então eu posso agora, por exemplo, deixar aqui desse lado. Opa. Né? Lembre-se, existem vários métodos de resolver equação diferencial, né? Mas o mais fácil de todos é a separação de variáveis. É o primeiro que a gente aprende na matéria. Lá em equação diferencial, nem cálculo 4 é, né? Na verdade, não sei se tu teve essa matéria, equação diferencial, Aqui na porque. realidade lá na faculdade chamam o cálculo quatro de equações diferenciais. Então, Estranho. Porque normalmente vem depois de cálculo 2, então, sei lá, eu chamaria de cálculo 3. Vocês fizeram cálculo 3? O que tem em cálculo 3? é, a parte É integral cálculo vetorial? tripla, isso. Ah, tá, beleza. Bem, daí eu passo aqui o x cubo pro outro lado. Lá em cálculo vetorial tem um negócio parecido com esse aqui. Separa as coisas e resolve a equação diferencial com U e com X, só que daí tu vai ter que criar uma constante que depende da variável. Isso aí aparece lá em cálculo vetorial, tenho certeza. Show. Daí, porra, que vai ficar com esse X embaixo. Massa demais. Pronto, olha só que legal, né, velho? De um lado só tem U e do outro lado só tem X. É o que a gente queria. Que agora que a gente conseguiu fazer essa manobra radical, é só fazer a integral dos dois lados. E essas integrais aqui, aí tem que saber, né, fazer. Obviamente, a do lado aqui, a do lado direito é a mais fácil, que é o ln, né? Uhum. Menos o ln de x. Já vou pôr uma constantezinha para cá, que obviamente vai vir desse cara também. Só que esse cara aqui, como é que resolve, né? Bem, também por ln, não é mesmo? Só que para isso a gente vai ter que fazer uma substituição de variável. Né? Tipo, eu vou. Eita, tá sem espaço, o que significa que a aula foi super produtiva. Acabou o arquivo aqui. Deixa eu salvar para eu continuar no próximo arquivo. Muito bem. A gente precisa resolver esse negócio aqui. Bem, é uma integral, cálculo 1, às vezes em cálculo 2. Você acha que consegue resolver essa integral? Acho que dá. Show. Então você sabe que o método é o método da substituição de variável, né? Então, quando tu tiveres aí a resposta dessa integral, eu quero que tu me mande. E eu vou ter que pedir de novo para fazer passo a passo, tá? Vamos ver como é que tu resolves aí. Tendo essa integral feita, que já dá para prever que vai dar um ln de alguma coisa, né? Tu me manda a foto.
Ô pai, como vai a conta? Enviando agora. Vamos ver. Tentei dar uma explicada melhor. Assim é bom. Apesar que nisso aqui, especificamente, não precisa tanto. É, só que. Tem coisas assim um pouco mais complexas, confusas, né? Talvez. Mas, ó, ficou bom. Se tu usar essa mesma lógica para explicar as coisas mais complexas, vai ser ótimo. Vamos ver, tu chamou de U o cara de baixo, derivou, viu o cara em cima, substituiu, coisou. Pronto, ficou de bola. É isso mesmo. Vou até copiar aqui e por aqui. Ah, muito bem. Então agora eu vou pegar este mano e jogar aqui. Escrever o que você escreveu. Bem, como é que a gente termina esse negócio, né? Falta pouco agora. A gente pode tentar isolar alguma coisa. Bem, eu acho que uma coisa mais interessante é passar o 4 multiplicando para o outro lado, já de cara, né? Pra gente conseguir trabalhar direito com os LNs. Esse LN é todo cagado, tem muita coisa dentro, mas esse aqui fica um pouco mais fácil de trabalhar, porque tem só o X, né? Essa constante eu vou continuar chamando de C. Pô, legal, né? Porque daí eu tenho esse menos 4, ele pode ir pra cima, certo? Por propriedade de logaritmo, não sei se tu lembra disso, mas Com existe uma expoente, né? propriedade que joga esse cara pra cima, certo? Uhum. Show. Então agora que eu tenho só LN, LN, eu posso passar o LN pro outro lado e fazer a subtração de LNs, que na prática vai ser a divisão dos argumentos. Lembra disso? Hum, Também é propriedade, né? Um LN menos outro pode sim. dividir os argumentos. Igual a C. E agora ninguém quer LN na resposta, leva tudo aí. Vai ficar o cara de dentro aqui, Isso. igual essa constante elevado, que eu vou chamar de outra constante. Continua sendo constante, né? Show, dá até pra pegar esse x a menos 4 muito feio aqui e jogar pra frente. E agora dá pra substituir o u por quem ele é, né? E daí vai ficar tudo em termos de x, né? xy, Isso. claro. Uma vez que o u era u, ou melhor, que o y era o x, então o u é y sobre x. Então dá até pra fazer uma simplificação que vai ficar bem bonito aqui. Vai lembrando, né? U é y sobre x. Então, é o máximo que dá pra fazer, né? Assim, de simplificação. Porque não, assim, se tu quiser até dá pra isolar o y, mas tu não vai chegar numa função de fato, né? Isso aqui não tem como ser escrito como uma função. O que é que eu quero dizer com isso? A hora que tu isolar o y, por exemplo, tu vai ficar com mais ou menos a raiz de, pô, cá, passa pra lá. Ah, isola uma coisa aqui, né? Mas o que eu quero dizer, gastei meu Ah, cérebro já. O que eu quero dizer é que, tipo, quando tu tem mais e menos, tu tá caracterizando que não é uma função, certo? Então eu acho que uhum. isso aqui já mostra a resposta o suficiente pro teu professor. Sempre pensando no professor, beleza? Então aqui já fica bem legal. Como a gente mostra normalmente as equações homogêneas, né? Sempre com esse K que tem a ver com a curva de nível, tu controla ele, né? Para pegar a curva certa. Quem trabalha com matemática aplicada, né? Que é onde a gente usa a equação diferencial, usa mais dessa forma, beleza? Beleza. Show de bola. É, Diga. só uma última dúvida. Esse U igual a Y dividido por X. Só relembrar como é que você pegou esse valor. Eu defini lá em cima, né? Quando eu Cadê? percebi que era homogênea, quando eu percebi que era homogênea, eu falei que y era igual ao x, lembra? Ah, tá. Beleza. Isso. Show de bola.
que é o que a gente faz para resolver esse tipo de equação. Claro, existe um outro jeito, né, que seria verificar se ela é uma equação exata, que a equação dessa forma, normalmente apresentada dessa forma, a gente pode usar pela técnica da equação exata. Daí uma outra forma de resolver também, né? Daí se ela fosse exata, daria para fazer de um jeito mais rápido, mas se ela não é exata, então teria que achar um fator integrante. Fator integrante é uma coisa meio chata de achar, eu acho que tu lembra dessa frase, né, fator integrante? Sim. Daí tu multiplicaria a equação como um todo, ela se tornaria exata, daí tu poderia fazer a derivada desse aqui ser igual a isso. Tem uma técnica que é assim, mas é uma técnica que é um pouco longa quando ela não é exata. Então o teu professor já deu a deixa de que era para usar pela técnica da homogênea que sairia mais rápido, sacou? Quando ele perguntou para lá em cima se isso aqui era homogêneo. Tem uma questão que ele pergunta isso lá em cima, né? Questão 1, né? Beleza, velho? Então é aquilo, né? Matemática, Beleza. às vezes a gente vai pelo caminho certo, mas o caminho certo não é o caminho mais rápido. Então eu tentei mostrar os caminhos mais rápidos aqui nas resoluções, beleza? Tranquilo. Show de bola. A gente se fala então às 16, né? Fechado. Até, valeu! Valeu.